Olá, muito bom estar aqui de volta, batendo alguns papos literários pela segunda temporada. E a nossa estreia em 2018 é com o escritor Samir Machado de Machado, que esteve em Bagé no finalzinho do ano passado, participando do primeiro Fest Fronteira Literário. Obrigada, Samir, por estar aqui conosco. Obrigado, eu que agradeço o convite. Obrigado. Queria começar, assim, falar contigo desde o começo, assim, como é que começou o teu interesse pela literatura, assim. Tu lembra dos primeiros registros, assim, quando é que tu começou a se interessar por ler livros, que os livros começaram a te atrair? Bem, os livros sempre fizeram parte da minha infância. Não vou dizer os livros, a leitura de modo geral. O colégio que eu fiz, eu insistia muito em leituras mensais, mas, a bem da verdade, eu sou uma cria dos anos 80 e a minha formação literária, em grande parte, foi a base de Pato Donald. Foi muito popular na época. Eu lia muito revista em quadrinhos, eu lia muita revista super interessante, que é uma revista que eu lia bastante, eu era uma criança bem curiosa. As leituras de colégio e tudo mais, isso foi quando tu começa a ler muitas histórias, logo surge a vontade de escrever histórias também. Então as primeiras histórias que eu escrevia já foi ali com uns 8, 9 anos, do Pato Donald, justamente. Mas com o tempo, já adulto, quando eu estava na PUC, eu fiz a oficina de criação literária do Assis Brasil, que já com a intenção de canalizar essa minha vontade criativa para a escrita. E a partir dali eu comecei a me voltar cada vez mais nesse sentido. E essas primeiras escritas lá com 8, 9 anos, tu ainda tem elas? Ainda tenho guardado em um lugar que eu não mostro a ninguém, porque eu morro de vergonha das histórias. Mas curiosamente, muitas das ideias que eu criei quando eu tinha 10, 12 anos, depois eu acabei retrabalhando até de forma adulta em alguns contos e novelas. E quando é que tu percebeu, assim, que não era só, tipo, tu gostava de escrever, mas que tu queria levar isso como uma profissão, como escrever livros, quando é que veio esse... Foi no final, ao terminar a oficina do Assis Brasil, eu percebi que eu queria investir na ideia de me tornar escritor. Eu tinha, digamos, pelo menos algumas ideias que eu considerava boas para romances e, enfim, daí surgiu a intenção de me direcionar mais especificamente. Foi ali já com uns... Foi em 2005, eu devia ter uns 25 anos mais ou menos. Mas tu já tinha profissão, foi depois bem adulto? Sim, claro, assim, eu trabalhava com algo que me dava dinheiro, porque literatura não dá muito nesse sentido. Inclusive é um bom conselho que eu sempre dou para aspirantes escritores e escritores novatos. Encontre alguma coisa que te pague as contas até tu conseguir chegar a um ponto em que a literatura te sustente nesse sentido. Claro, venda de livro não. Um país que lê tão pouco é difícil, mas é um esforço recompensador, é algo que tu investe, tua energia e o contato com os leitores é sempre bastante recompensador nesse sentido. E depois da oficina literária, como é que foi a tua preparação até tu te sentir assim pronto para escrever e publicar? Assim, eu já me sentia bastante pronto para publicar contos, pelo menos. Eu tinha o Quatro Soldados, que foi meu primeiro romance. Ele começou a ser desenvolvido na oficina, a primeira parte disso na oficina, depois eu continuei, mas eu tinha um senso bem pragmático de que, sendo um escritor desconhecido, eu não teria como chamar muita atenção pelo meu texto em si, então surgiu a ideia de publicar uma coletânea com vários outros autores, porque a união faz a força, mas autores desconhecidos também não são grandes chamarizes de público, então surgiu a ideia de que essa coletânea fosse de literatura de gênero, no caso ficção científica, fantasia e horror. E aí surgiu a ideia de publicar a série de coletâneas chamada Ficção de Polpa, que começou em 2007 e foi até 2012, 5 volumes, com autores diversos, porque daí a própria literatura de gênero ela tem esse apelo imaginativo que força a criatividade dos autores, e não só eu acho que teve um bom, assim, foi uma boa coletânea em termos qualitativos, mas também agregou bastante pessoas que tinham interesse em desenvolver uma carreira literária, em contar histórias, em desenvolver narrativas. E daí, dessa faísca inicial, que foi a Ficção de Polpa, surgiu a ideia de montar uma pequena editora independente. Hoje em dia, no mercado literário nacional,
as grandes editoras basicamente relegaram para as editoras independentes o papel de encontrar os novos talentos. É muito raro alguém que estreia direto numa grande editora. Então, às vezes, publicar uma edição independente que te faça um bom trabalho de edição, sabe? Não só visual e gráfico, mas também ter alguém que tipo, leia teu texto, analise, sugira fazer os cortes certos, trabalhar bem o texto. Enfim, ter um bom portfólio inicial como autor. Sabe, se tu for um bom escritor, se tu tiver bom e ruim são termos muito subjetivos, mas se tu tiver potencial ali, tu puder mostrar teu potencial num livro inicial dessa forma, é um bom passo inicial numa carreira literária. E o Ficção de Polpa, assim, era tu que selecionava os contos? Tu Sim, só escrevia, tu organizava, tu era organizador também da antologia? Eu fui organizador da antologia, foi uma concepção minha, o conceito, a organização, até o financiamento, eu paguei tudo do meu bolso na época, foi publicado por uma editora independente de Porto Alegre chamada Fósforo, depois passou a ser publicado pela Não Editora, que era uma editora do qual eu fazia parte, faço parte ainda como conselheiro editorial, inclusive. Mas a seleção toda era feita por mim, porque também como isso é muito enriquecedor como organizador, tu trabalhar o texto de outras pessoas também, porque tu vê ali as falhas, mas tu vê os pontos potenciais, sabe? Tu pode direcionar o autor para aquilo que tu acha que vai render mais a história, etc. Mas também porque é uma questão de controle criativo, porque né, no momento que tu organiza uma coletânea, teu nome meio que é responsável pelo conjunto de conteúdo. Tem que aprender a dizer não para alguns autores, por mais que sejam pessoas próximas, se o texto não está bom, não se encaixa no tema, etc. Então, apesar de ser uma coletânea, eu tenho contos só nos 3 primeiros volumes, os 2 últimos eu só organizei, escrevi a introdução. É um trabalho bastante pessoal em termos de concepção artística nesse sentido. E como que vocês conseguiram manter por tanto tempo, né? Porque 5 volumes, né? São vários anos, né? Então... O primeiro e o segundo volume venderam bem bastante para pagar os custos. Eu botava isso como regra, enquanto o volume conseguir pagar o custo de produção, eu invisto no próximo. Mas não foi um projeto assim feito para dar dinheiro, tanto que nunca deu muito dinheiro, sabe? Foi bancado no meu bolso, sim, por amor à literatura, ao conteúdo, assim, porque eram autores que eu acho que mereciam destaque, eram textos que eu acho que considerava muito bons e que mereciam ter vida, sabe, encontrar o seu leitor, e muitos desses textos encontraram, e muitos dos leitores que foram publicados para depois projetaram nacionalmente, como o Antônio Cherchinesky, Renato Pujol, Carol Ben-Simon também publicou conosco. E era muito interessante porque juntava autores do Rio Grande do Sul, mas eu tentei o máximo possível juntar autores de outros estados também. Então era bem rico nesse sentido. E como é que foi partir da antologia para o próximo livro? Bem, eu já estava produzindo meus romances desde a época da oficina literária. Meu primeiro trabalho, minha primeira tentativa longa foi uma novela chamada Professor de Botânica. Ela nasceu de um exercício de oficina de construção de personagem. Era um professor universitário que é odiado por todos, que se acha medíocre, e é um professor de botânica obcecado em encontrar uma planta que ele possa batizar com o nome dele. Isso é um trabalho que já estava em desenvolvimento, então parecia um processo natural eu lançar de forma independente também pela Não Editora, com forma de, enfim, chamar atenção. Até que foi bem recebido o livro na época. Hoje em dia, já se passaram quase 10 anos, eu acho ele um trabalho inicial, um pouco... Sim, se a gente olha para trás, a gente só consegue ver os pontos que poderiam ter sido feitos melhores. Mas o livro teve uma boa recepção, tanto que está esgotado já. Mas serviu como exercício para um trabalho que foi bem mais longo na produção, que foi 4 Soldados, que foi o meu primeiro romance. Que foram 8 anos trabalhando no texto do livro. Não só porque é um livro histórico e isso envolve pesquisa, mas porque... foi também os 8 anos que eu levei como autor para encontrar uma voz autoral e para encontrar o que eu queria dizer como autor e, enfim, para aprender a trabalhar assim, o texto também. Ele foi lançado em 2013 e foi super bem recebido, não posso reclamar nesse sentido, tanto que agora ele acabou de ser lançado pela Rocco. Eu queria saber como é que foi o teu processo de pesquisa, já que o livro se passa no século XVIII, né? Como é que foi pesquisar e adaptar para uma ficção os costumes, os hábitos da época? Bem, a história em si, ela nasceu bem antes de eu começar a escrever o texto, os personagens eu tinha já na cabeça. Nasceu a princípio como uma trama de fantasia.
num tempo quando eu estava ainda na faculdade, quando eu recém entrei na faculdade, estava lendo muito Tolkien, eu sonhava em escrever um épico de fantasia medieval, mas depois de um tempo a ideia de escrever uma fantasia medieval de base europeia me pareceu meio boba para um autor brasileiro. Mas aí eu me apeguei àqueles personagens, então eu pensei em transplantar todo o conceito das tramas para um recorte histórico em que elas se encaixassem. E o Brasil Colônia é perfeito nesse sentido, porque basicamente a mentalidade de Portugal comparada com o resto da Europa no século XVIII, o século XVIII é quando começam os pensadores iluministas, Voltaire e tudo mais, a questionar o papel da religião no Estado, etc. Mas Portugal ainda era um país muito atrasado por influência da Igreja, da Inquisição e tudo mais, e ainda tinha uma mentalidade bastante atrasada, assim. O Brasil, como colônia de Portugal, por ser fechado, era mais atrasado ainda. Então, enquanto o resto do mundo estava entrando na era moderna, o Brasil colônia ainda era muito medieval. Então, essa comparação me serviu para criar uma trama que tem um certo clima de fantasia medieval, mas se passa no Brasil colônia. Tem um recorte histórico, claro, que é, no caso, a Guerra Guaranítica, que é a queda das missões jesuítas aqui no Rio Grande do Sul, que é um momento muito definidor da identidade nacional e da identidade gaúcha. Eu até gosto de dizer que o nosso momento de definição de identidade no Rio Grande do Sul é muito mais ali a queda das missões da Guerra Guaranítica do que a Guerra dos Farrapos, que foi mais 100 anos depois. Porque é ali que vai se definir o Tratado da Fronteira, é ali que se inicia o duelo de força entre portugueses e espanhóis, que vai definir a identidade gaúcha por muito tempo, a questão de ocupação dos espaços indígenas, né? Metade do Rio Grande do Sul basicamente é um território indígena ocupado. Isso, o recorte histórico, claro, daí é recorrer a vários livros, etc. Mas também tem a questão da linguagem, porque eu queria que os personagens falassem como pessoas do seu tempo, ou pelo menos que eles passassem para o leitor essa impressão de que o século XVIII, isso são o quê, 200, quase 300 anos atrás, é uma época tão distante que o próprio modo de articular as frases, o modo de se expressar é diferente. O modo e as palavras que a gente usa e o modo como a gente se expressa define o modo como a gente vê o mundo. Nesse sentido, esse livro só poderia ter sido escrito na época da internet, porque através da internet eu consigo ter acesso ao acervo digitalizado de várias obras portuguesas do século XVIII. Tanto no site da USP, por exemplo, ele tem o primeiro dicionário de língua portuguesa do Rafael Blutot, de 1738, todo digitalizado. O site da Federal de Minas tem vários livros impressos em Portugal nessa época, livros de ficção, onde eu posso verificar a linguagem, as palavras, o vocabulário e, claro, escrever com o dicionário Ruais aberto, porque o Ruais tem isso que é muito interessante, que ele marca em que ponto aquela palavra entrou no léxico brasileiro. Então, não tem, na medida possível, não tem nenhuma palavra no livro que não existisse já no século XVIII. E eu evitei o máximo possível usar palavras que tivessem sido acrescentadas depois, por exemplo, sutiã, nem existia sutiã na época, mas sutiã é uma palavra francesa que entrou no nosso vocabulário do século XIX. Abajur, que se referia a uma luminária, sabe? Esse tipo de coisa que entraram não que não haja estrangeirismo na época, mas era muito mais por influência do espanhol, até do latim, do que do francês, como aconteceu no século XIX. E essa construção de linguagem serviu muito para definir o caráter dos personagens também. Porque, como eu falei, a linguagem define o modo como a gente interpreta o mundo. E quanto tempo tu precisou pesquisar antes de realmente escrever definitivamente? Eu faço o que eu chamo de um método híbrido. Eu tenho mais ou menos delimitado a ideia da trama. Isso foi uma coisa que aconteceu no meu livro seguinte, Quatro Soldados, de forma bem específica. Eu já tenho delimitado a trama, eu sei o que acontece. Depois que eu escrevo aquela situação, ou no meio do processo de escrever aquela situação, eu vou separando os elementos e pesquisando ponto por ponto o que é possível ali. No Homens Elegantes, por exemplo, eu tinha uma cena, um capítulo em que o personagem estava acompanhado de uma mulher, uma amiga dele, e os dois saíam para conversar numa cafeteria em Londres no século XVIII. Pesquisando, a primeira coisa que eu percebi, eles saem para a rua, o que eles enxergam? Primeiro que existia, em Londres naquela época tinha criado calçada, era uma novidade. Era uma coisa que não existia em quase nenhum lugar no mundo, muito menos no Brasil,
que era a ideia de elevar a passagem do pedestre em relação à rua para separar pessoas de cavalos. Um personagem que venha do Brasil não teria como não notar isso, então a primeira coisa que eu faço é fazer meu personagem perceber que existem calçados, existe meio fio, sabe? Existe sarjeta, que é uma coisa que é uma invenção da época. A segunda coisa é, será que ele pode estar acompanhado de uma mulher na rua? Ele pode, mas ela não poderia entrar na cafeteria, porque na época era mal visto que uma mulher tomasse café em público. Daí eu tive que, a partir disso, eu tive que reescrever a cena, fazer eles tomarem café, ou chá no caso, porque mulheres não gostavam de café de modo geral, porque elas vinham com uma bebida masculina, enfim. Tinha uma série de questões históricas que vão criando obstáculos e a gente vai adaptando e desviando. É uma forma de não deixar que o aspecto histórico interfira muito no direcionamento da trama, mas ao mesmo tempo moldar a trama conforme as limitações históricas que vão surgindo. Bom, agora vamos falar do Homens Elegantes, que é o livro mais novo, né? Ele foi lançado ano passado, foi meu último romance. Ele é essencialmente um romance de capa e espada, é uma cruza de de Alexandre Dumas com James Bond. Eu costumo dizer que é uma trama de espionagem. É sobre um soldado brasileiro, veterano da Guerra das Missões, que trabalha como fiscal de alfândega no Rio de Janeiro, e ele é mandado para a Europa para investigar uma rede de contrabando de livros, porque no Brasil colônia era proibido imprimir livros no Brasil e a entrada de livros era extremamente vetada ou controlada por medo de que livros trouxessem ideias subversivas assim, à população brasileira. Por que tu escolheu de novo escrever no século XVIII? Então, de certa forma, Homens Elegantes começou como se fosse a história de um quinto soldado que não entrou no Quatro Soldados, tanto que os dois livros têm alguns personagens em comum que se cruzam, mas que não entrou no Quatro Soldados porque não se encaixava na estrutura da trama, mas foi crescendo. Eu comecei pensando, vou escrever um livrinho menor, sabe, só uma aventura rápida, acabou se tornando um romance até maior que Quatro Soldados nesse sentido. De certa forma, ele é como se fosse um spin-off, assim, ele era um personagem que eu tirei daquela trama. Enfim, o século XVIII, justamente ele faz um contraste com Quatro Soldados. Quatro Soldados se ambienta no Brasil, ele mostra aquela situação brasileira quase medieval. Homens Elegantes é sobre um brasileiro dessa época levado à Europa do Iluminismo, vendo justamente não só o contraste entre a mentalidade, entre o atraso medieval da mentalidade brasileira com o avanço progressista da Europa, o que, convenhamos, até hoje a gente pode, né, ter esse contraste de certa forma se mantém, mas também ele é um pouco sobre o papel que o Brasil, enquanto colônia, desempenhava na geopolítica da época, porque a Europa estava vivendo a Guerra de 7 Anos e o Brasil era o maior fornecedor de ouro da Europa. O ouro que Portugal tirava daqui ia basicamente direto para a Inglaterra, porque Portugal era um reino quebrado, endividado e precisava do ouro brasileiro para poder se manter. No meio disso existe uma trama de conspiração e aventura e acho que os três grandes momentos do livro assim, de ação é um duelo de cartas, um duelo na ópera e a batalha naval no final. Ele é basicamente um romance de capa e espada, mas tem todo um viés histórico, político importante. Me chamou a atenção, né, que o personagem principal é homossexual. Sim. E eu queria saber como que é falado um homossexual nessa época, sendo que, assim, nessa época era menos, assim, menos respeitado, não é muitas vezes nem considerado, né? A história do mundo alterna períodos mais liberais com períodos mais conservadores. É um eletrocardiograma de repressão, basicamente. O século XVIII ele era um pouco mais liberal na Europa em alguns aspectos do que foi o século seguinte, o XIX, em função por uma série de motivos. Isso começou, claro, com pesquisas. Eu pesquisei bastante sobre isso foi muito interessante porque a Londres da época já tinha uma cultura gay bastante forte, já tinha bares e clubes gays secretos, claro, mas ainda assim não existia, digamos, liberdade que dinheiro não comprasse para algumas pessoas. E justamente o processo do livro era um processo de saída do armário do protagonista, de sair de um Brasil repressor para uma Europa mais liberal, e através justamente da sexualidade dele, que ele chega na Europa e descobre não só que ele não que existe uma comunidade organizada ali, como ele também descobre toda a história da literatura gay, da literatura homossexual de modo geral, que vem desde o início dos tempos, vem desde o épico do Gilgamesh, da Grécia Antiga, da Idade Média e tudo mais, mas que
que para sobreviver ela se codifica, digamos assim, em outros textos. Tem até um personagem que diz uma frase importante que está na contracapa do livro, que ele fala que, como é que ele coloca aqui, que deve ser por isso que proíbe que se fale sobre nós, para que a cada nova geração não fiquemos sabendo de todos aqueles que vieram antes. E justamente o iluminismo é esse momento de se libertar digamos assim, da dominação religiosa sobre a cultura e a ciência e abraçar a razão em vez da fé. E parte do processo do protagonista, do Érico, é em torno disso, dele perceber toda essa herança cultural de 5.000 anos que ele tem, que a identidade dele enquanto homossexual tem, e se encontrar como pessoa, como brasileiro, como homem, como soldado, nesse mundo novo que é de choque entre religião e ciência. Esses 2 últimos livros, né, Os Quatro Soldados e Homens Elegantes, eles são licenciados para o cinema, né? Sim, tanto o Quatro Soldados e o Homens Elegantes, os 2 tiveram os direitos adquiridos para o cinema. O Homens Elegantes foi adquirido pela RT Features, que é uma produtora que está aparecendo bastante agora. Ela lançou um filme de terror muito popular, não sei se foi esse ano passado, chamado A Bruxa. Eles produziram alguns filmes brasileiros também, como O Alemão e o filme do Tim Maia. E agora em janeiro estão lançando Me Chame Pelo Seu Nome, que é um dos favoritos pro Oscar já. Mas as pessoas sempre perguntam, isso quer dizer que vai ter um filme do Homens Elegantes? É possível, né? Tipo, mas eu que sou cinéfilo, acompanho bastante, é bem possível que eu não seja vivo quando esse filme acontecer. Olha aí, o Tolkien não viu o Senhor dos Anéis chegar ao cinema. Mas eu já fico feliz com esse reconhecimento e com essa possibilidade já, claro. E como é que foi esse caminho para te procurarem, que é uma adaptação, né, para um outro estilo? Que eu saiba, ainda não tem nada assim, em termos de roteiro ou argumento. Eu não sei exatamente como eles ficaram sabendo no livro, mas, enfim, isso chegou até o Rodrigo Teixeira, o produtor, e, enfim, eles gostaram muito dos 2 livros lá e adquiriram os direitos, basicamente. E como é que é, agora que tu já é consolidado no mercado literário, né? Como é que é lidar com as críticas literárias, assim? Olha, eu costumo dizer que, primeiro, ninguém tem a obrigação de gostar de um livro que não está lhe divertindo. Mas eu tive a sorte de ter quase só críticas positivas com ambos os livros. Claro, o Homens Elegantes teve uma crítica negativa na Folha, que apontou uns pontos umas questões bem interessantes, mas de modo geral foi bem positivo. Não só o retorno da crítica literária, mas o retorno dos leitores também. Em tempos de internet, tem muito retorno de blogs, através das redes sociais tu recebe muitos leitores. E por ser publicado por uma editora de alcance nacional como a Rocco, né, que distribui Harry Potter, então tu acaba chegando em lugares onde antes não chegava. Eu recebi retornos muito legais de leitores do Norte, do Nordeste. E no caso do Homens Elegantes, justamente por ser um romance de aventura com um protagonista LGBT, que era a minha ideia inicial, eu vou escrever um livro que funcione como um grande filme de ação, só que o protagonista vai ser gay, em vez de ficar com a mocinha, ele fica com o mocinho no final. E eu recebi retornos muito legais de leitores acho que foi do Ceará, que disse algo tipo, eu fiquei muito feliz em ler o teu livro e saber que nós não estamos sozinhos. Isso é muito legal, porque a literatura, de modo geral, ela tem esse poder, né? Conforme a gente vai contando histórias, a gente vai percebendo que as pessoas têm problemas em comum, que têm anseios em comum, e isso vai criando um senso de comunidade, digamos assim. Porque basicamente uma comunidade não é do que pessoas com problemas e dificuldades em comum que se juntam para resolver essa mesma questão. E o Homens Elegantes nasce um pouco também disso, sabe? O meu personagem está descobrindo justamente a existência de uma comunidade maior do que ele, que tem os mesmos problemas que ele. No início da entrevista tu falou que tinha uma profissão que pagava as contas. Mas eu queria saber se agora já é possível viver só da literatura? Não é. Entra uma graninha na conta, ajuda a pagar as contas, mas a não ser que tu seja o Paulo Coelho, o livro não vende tanto assim no Brasil que alguém possa, largar a vida e viver só de vender livros. Claro, viver de literatura não é só viver da venda de livros. Tem eventos, tem palestras, participações em feiras, né, quando paga um cachê, é sempre bom. Mas nós não temos um mercado, nós não temos uma indústria cultural que seja forte bastante para um autor conseguir viver só da venda de livros. Traduções também são um bom modo de
tipo de renda nesse sentido, sabe? Mas não vou dar ilusões aos escritores, aos iniciantes de que alguém vai viver só disso. O ideal é tu conseguir equilibrar o tempo para a escrita com algum trabalho. Eu trabalho como freelance agora, eu sou designer gráfico, eu faço justamente capas de livros, inclusive as 2 capas dos meus livros foi eu que fiz. É um trabalho que dá dinheiro e se equilibra, até agora tem se equilibrado bem com os livros, mas a maioria dos autores que eu conheço equilibram entre as 2 coisas, porque adoraria, claro, vender livros aos quilos com Paulo Coelho, ter um castelo na Europa, ficar praticando falcoaria, mas até lá, enquanto isso não chega... Se mantém no design. Ainda mais E tem um trabalho novo a caminho? Sim, tem 2 trabalhos novos a caminho. O Homens Elegantes sempre teve a ideia de ser uma série de aventuras com esse personagem, como James Bond, como Indiana Jones e tudo mais, então tem uma continuação sendo produzida e tem um livro novo de ficção científica sendo preparado para o ano que vem. 2018 agora. Para 2018. Mas eu não posso falar muito ainda, porque ainda está... enfim, ainda é um pouco sigiloso. Bom, a gente sempre finaliza o papo literário com uma dica de leitura. Eu queria um livro que tu tivesse lido, gostado muito e que tu indique para as pessoas lerem também. Um livro que eu tenha lido e tenha gostado muito... Bem, um livro que eu li recentemente e gostei muito é o Andarilhos, do Rodrigo Tavares, assim, que me surpreendeu bastante. Eu tenho... Rodrigo já participou aqui do programa no ano passado, né, na temporada passada, justamente quando ele estava lançando o Andarilhos. Sim. Eu gostei bastante do modo como ele retrabalha o imaginário do Rio Grande do Sul, da época, acho que é os anos 20 ou 30, não fica bem claro a época ali. Mas o Rodrigo é um. O que mais que eu estou lendo agora? Deixa eu pensar. De autores nacionais, tem 2 autores que eu gostei bastante que lançaram um livro de terror recentemente, que é o Antônio Chechnesky. Ele lançou um livro chamado As Perguntas, e o Santiago Nazarian, que lançou um livro chamado Neve Negra. Neve Negra é um romance de terror ambientado em Santa Catarina, no dia mais frio do ano, no meio da neve. Tem uma coisa meio exorcista sobre uma criatura que sai da floresta, mas eu gosto de ver escritores brasileiros contemporâneos trazendo literatura de gênero, literatura de imaginação assim, para o mainstream, porque os tempos que eu gosto de dizer também que os tempos que a gente vive estão ficando tão surreais, tão absurdos, que acho que a literatura realista não tem umas condições de dar conta de interpretar a nossa realidade, então a gente tem que recorrer ao horror, à ficção científica, à fantasia, para tentar tirar um sentido do nosso momento atual. Muito bem, assim nós finalizamos o nosso papo literário, então muito obrigada, Samir, por ter aceito o nosso convite. Nós voltamos na próxima semana com um novo programa. Até lá!